Bom dia. O tema em voga hoje em dia, que a gente vê bastante nos noticiários, é sobre a corrupção. E a gente vê a corrupção da carne, corrupção de muitas instituições. O que é corrupção? O dicionário de moral e cívica, ele define corrupção como a progressiva desintegração de um ser, mediante a ação de fatores internos ou externos. Deixar de ser exatamente como o original. Quando a gente pensa nesses termos, a gente precisa parar e analisar. Será que não existe muitos de nós envolvidos na corrupção? Que todos nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Será que eu estou sendo exatamente como o original? Será que eu não estou sendo corrompido? A gente vê na Bíblia que em Isaías capítulo 6... um texto que é bastante conhecido, um texto que fala sobre adoração, a perfeita adoração, que a cidade, o país estava numa crise enorme, com o rei fora do trono, corrompido pela lepra, e estava sendo destruído, e Isaías, em meio àquela crise, ele foi ao templo, assim como muitas pessoas nas crises precisam de um refúgio para enfrentar essas adversidades, as dificuldades que vêm. E ele foi ao templo, e diz lá o texto, resumindo, que ele viu a glória do Senhor, o Senhor sendo adorado, e ele percebeu a santidade, a pureza do Senhor, a integridade do Senhor, e ele viu como ele estava contaminado. E ele teve essa percepção e ele disse: ai de mim, que eu estou corrompido, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o Senhor. Então é exatamente essa experiência que nós precisamos ter, de perceber a santidade do Senhor e a nossa pecaminosidade. Como que a gente manifesta isso? Através do falar, que ele disse: eu sou um homem de lábios impuros. A pessoa revela o seu caráter através daquilo que ela fala e a forma como ela fala. Ela não destrói a vida das pessoas, ela constrói a vida. Porque Jesus disse: a boca fala daquilo que o coração está cheio. E o livro de Provérbios ele é muito rico nesse sentido. Provérbios 15, verso 4, ele diz: as palavras amáveis nos dão vida nova, porém as palavras cruéis desanimam a gente. O livro de Provérbios são 941 versículos e muito mais da metade da ênfase no falar. E nós precisamos refletir. Como é que tem sido as palavras que saem da minha boca, o meditar do meu coração? Porque nós falamos não simplesmente com a boca, mas falamos através das nossas expressões faciais, através das nossas atitudes, e muitas vezes o interlocutor ele tem essa capacidade de percepção e ele acaba percebendo quanto ele está sendo prejudicado por aquelas palavras. Então nós vamos refletir. As palavras que saem dos meus lábios, a meditação no meu coração, têm sido agradáveis ao Senhor? Têm contribuído para a edificação do próximo? Não é simplesmente a questão de palavrão, como muitas pessoas pensam, mas palavras que destroem, palavras torpes, contaminadas pelo pecado. Que elas podem parecer boas, mas são contaminadas como carne contaminada. Parece boa, mas ela destrói a saúde das pessoas. E Jesus veio para dar vida. Vida com saúde física, mental, espiritual e social. Que nós sejamos pessoas assim, que transmitam vida, a vida de Jesus Cristo. Que Deus abençoe.